aí, pessoal do Conectados, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui. Hoje o bate-papo da gente vai ser sobre a carreira pública, né, que nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, tem uma crescente na procura de vagas, principalmente na oferta de vagas, e isso aí é muito bacana porque gera um movimento na economia. Nos últimos anos, aí, algo em torno de 3 milhões, 4 milhões de brasileiros começaram a investir cerca de 10 mil reais a cada semestre, depende muito do objetivo dele, do poderio de renda dele, para se preparar para concurso público, porque o número de ofertas nos últimos 10 anos, 20 anos, cresceu muito. Por quê? Porque o brasileiro ele acaba se frustrando com o mercado privado, muitos que partem para essa área de concurso público estão se frustrando com o mercado privado e desejam uma vida mais confortável, qualidade de vida, você tem uma remuneração bem mais forte, que muitas empresas privadas elas não oferecem. Então, esse Eldorado, que a gente pode falar, ele acaba conquistando o sonho de muita gente. Enquanto algumas pessoas se preparam e acabam aí investindo realmente como uma profissão que a gente até brinca muito com a profissão concurseiro, e aí os caras se preparam, pagam os cursos melhores, professores particulares, investem em boa literatura. Por outro lado, tem pessoas que vão arriscar, né? Vira moda, vira febre e atiram para todo lado. E quando passam num concurso público, às vezes acaba passando num concurso que não é a área que ele quer, às vezes passa num concurso que não tem a remuneração que ele quer e acaba se frustrando do mesmo jeito, como se ele tivesse uma carreira privada. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse meu parceiro, velho, Felipe Staldi, né? É um cara aí que tenho muito orgulho de ter essa amizade com ele aí nos últimos anos, um cara que me inspira muito nessa parte de superação, velho. É um cara que conseguiu mostrar que é possível passar no concurso público. Sou um cara que sou meio incrédulo com o concurso público, mas o cara, para mim, é uma máquina. Fala em concurso público, eu penso nesse cara, e aí ele vem bater um papo com a gente para trocar uma ideia aí sobre concurso, como é que foi a carreira dele, o que é que fez ele seguir para essa área pública, para o servidor público. E é um cara que vai poder ajudar bastante a gente aí com as ideias, espero que vocês gostem aí. Felipe, conta a tua história aí pra gente, velho. Fala, meu velho. Tranquilo? Tranquilo. Rapaz, dos meus 19, né? Dos meus 19 anos até os 27, minha vida foi dentro de iniciativa privada, né? E aí foi mais ou menos dos 27 para os 28 anos que eu tive que me reinventar, digamos assim. Sair totalmente ali do ramo que eu tinha um network grande, uma quantidade de contato, conhecimento muito bom, por uma questão ali de necessidade do momento e de busca natural pela estabilidade, né? Em resumo. Pô, velho, aí, assim... Hoje eu tenho 32 anos. Diga. Porra, como é que foi esse choque aí, velho? O que é que fez tu parar? Você falou um termozinho aí bem interessante, que até o termo do curso que a gente tem aqui, no Conectado por Pessoa, reinventar a carreira. O que é que foi na tua mente aí que passou para reinventar a tua carreira? O que foi que houve? Porque passou dos 19 aos 27 no setor privado. Era mais ou menos ali no ano de 2014. Eu já tinha trabalhado ali, já estava há uns quase 3 anos ali em Suape, trabalhando na área de construção e montagem. E eu não sei se o pessoal vai lembrar, se você vai lembrar, em 2014 foi o ano que estourou aí uma crise política e econômica no país muito grande. Aquela história lá do Petrolão, da Odebrecht, etc, etc, etc. E o primeiro setor a ser impactado por aquela crise foi o setor de construção e montagem, principalmente quem estava ali naquela de pagar as empresas. E aí foi uma cadeia, né? Uma cadeia. E a minha vida toda, desde os 19, 20 anos, foi nessa área de construção e montagem, trabalhando em obras, né? Até o momento que eu tive uma proposta para ir para a Suape, topei o desafio e fui. Então, estava lá tudo, as mil maravilhas, eu achei que ia me aposentar lá. Velho. Eu estava ali, trabalhando numa terceirizada. Mas aí, meu amigo, a situação muda rápido. É assim que infelizmente, as coisas acontecem aqui no país, somente no ramo privado.
É só você olhar que a gente está numa época de pandemia e de Covid. Muita gente aí estava numa situação aparentemente controlada, equilibrada, e do nada, velho, vem uma situação dessa. Então, naquela época, eu passei por essa situação lá, e assim, toda a minha rede de conhecimento era nessa área de construção e montagem. Então, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente, olhava para trás, e tudo estava ruim. Todo mundo ficando desempregado, as empresas voltando, algumas empresas, alguns consórcios de empresas que eram gigantescos, que estavam aqui em Pernambuco, voltando para o eixo Rio-São Paulo, saindo do Brasil, algumas empresas que eram aparentemente controladas, equilibradas, e do nada, velho, vem uma situação dessa. Então, naquela época, eu passei por essa situação lá, e assim, toda a minha rede de conhecimento era nessa área de construção e montagem. Então, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente, olhava para trás, e tudo estava ruim. Todo mundo ficando desempregado, as empresas voltando, algumas empresas, alguns consórcios de empresas que eram gigantescos, que estavam aqui em Pernambuco, voltando para o eixo Rio-São Paulo, saindo do Brasil, algumas empresas que eram de outro país. Então, assim, naquele momento... Sim, essa crise de 2014, acho que swap ele era o sonho de consumo de muita gente, principalmente quem estava aqui em Pernambuco, que foi a promessa, o bicho vai pegar milhões de emprego, e gerou muito emprego. O problema é que quando a crise ela veio, foi o primeiro setor que começou a levar porrada, né? E aí foi demissão em massa. Eu me lembro que eu tinha aluno na época que trabalhava em swap, ele fazia, Alisson, velho, não é negócio de 10 pessoas sendo demitidas, não, era 500, 600 pessoas por dia, e você só sabia que você era o próximo, que tua hora ia chegar em algum momento. Aí eu acho que isso aí fez você repensar pra caramba, né? Mas tu falou aí que a rede de contato ela era toda da parte desse segmento de construção, de indústria, né? Passasse quanto tempo desempregado, velho? Dali em 2014, mais ou menos em abril, e aí foi uma decisão pensada, né? A partir do momento que eu fiquei desempregado, e aí aconteceu de ter alguns concursos já com editais abertos, e eu já para mim. Eu só não queria encarar, não tinha coragem ainda de encarar o problema que era passar no concurso. Eu já sabia que naquele momento o mercado de concurso era um mercado extremamente profissional. Mas aí foi uma questão de necessidade. Por ter um emprego bom na Swap, uma remuneração razoavelmente boa, eu fiz um pé de meia legal. E aí, como tinha alguns editais abertos, eu já via com bons olhos os concursos. E aí eu falei, não, eu fiquei assim, durante algum tempo eu ainda procurei emprego na área e realmente porta fechada, bati, não tinha nada, ligar para as pessoas, passou a rede de conhecimento, nada. Então eu desisti. Ali eu bati o pé, não, agora eu tenho que sair dessa área de total instabilidade. É curioso, porque mesmo uma área estável, o seu emprego não é estável, sabe? Porque obra tem aquela, qual vai ser a próxima, vai ter próxima, no final sempre aparecia, mas não era uma certeza. Então, eu fui ali em busca de estabilidade, fiquei cerca de estudar para concurso hoje não é só pegar uma apostila, começar a ler, tem toda uma metodologia. Eu comecei a estudar essa área de estudar para concurso, para ver de que forma eu me encaixava melhor, de que forma eu rendia melhor, de que forma eu absorvia melhor o conteúdo. E a escolha da área, naquele momento, foi um concurso para a Guarda Municipal, foi uma escolha também estratégica, porque era um concurso que tinha uma quantidade de vagas grande. Eu queria entrar no serviço público, seja em qual área fosse. Então, eu procurei uma área ali que são a área de segurança pública, uma área que, quando tem concurso, é concurso para muita gente. Então, eu procurei me encaixar numa área ali para segurar, como se diz o termo, né? Segurar aquela bolacha numa área que tinha um concurso grande, um concurso que chamava muita gente, saber concurso chamava muita gente. Tinha teste físico, muita gente caiu no teste físico, etc. Também depois vou tocar no assunto que eu acabei vacilando nessa área, acabei perdendo um concurso por conta de teste físico.
E aí foi uma questão estratégica ali, a questão do concurso da prefeitura ali, da Guarda Municipal, uma estratégia para poder me colocar novamente dentro do mercado, né, de serviço público. Entrar no serviço público. Eu precisava entrar no serviço público para depois ver o que eu queria, onde eu ia me encaixar, entendeu? Pô, massa, massa. E assim, eu queria saber um pouquinho aí, que você falasse um pouco sobre como foi a tua entrada no mercado de trabalho, né, lá no começo nas empresas privadas, e qual era o sonho de Felipe com 19 anos, né? Acho que todo mundo passa aquele período de transição, quando você sai do ensino médio, o cara faz, pô, 18 anos, virei homem, agora vou trabalhar, ganhar dinheiro. E você sabe que os primeiros empregos realmente é muito difícil, você tem a dúvida, por fazer uma federal, aí eu não passo numa federal, e aí, porra, todo mundo passa, eu não passo, eu sou um bosta, e tem toda aquela resenha, e você fica aí meio frustrado e acaba indo para o setor de serviço, para o setor de indústria, e você cria inúmeras expectativas de algo que você não sabe. Por mais que você tenha um pai, tenha uma mãe, tenha amigos, família que trabalha, mas é diferente você escutar terceiros e vivenciar o que é mercado de trabalho. Eu mesmo tinha ideias totalmente diferentes. Meu sonho era ser professor de geografia e acabei trabalhando na Contex como operador de telemarketing. E aí você fica meio que, você não sabe. Eu era um cara extremamente tímido, foi muito bom para mim, porque quando eu caí no setor de vendas, eu acabei desenvolvendo o meu lado mais comunicativo, né, despertou um pouquinho aí, esse lado da timidez foi deixado de lado. Então, como é que era a tua expectativa, o que é que tu imaginava e onde é que foi aí que tu, assim, porra, velho, setor privado não é o que eu quero? Mas comecei a trabalhar, acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos e foi assim, meio no bambu. Não foi eu que escolhi o emprego, foi o emprego que me escolheu. Teve escolha, eu tenho que trabalhar, velho, eu tenho que trabalhar. E aí acabou surgindo a área administrativa, que era numa empresa de manutenção e construção e montagem. Foi quando eu iniciei dentro dessa empresa, eu fiquei depois quase 6 anos nela, de início. Mas no momento, velho, a expectativa minha era trabalhar para pagar minha faculdade. E aí você me pergunta, porra, fez administração por quê? Porque eu não sabia o que eu queria fazer. É muito simples. Falta pensamento de todo mundo, velho. Eu, quando eu fui fazer, meu sonho fazer era geografia, velho. Aí, quando eu fui fazer geografia, a inscrição era em Nazaré da Mata. E Nazaré da Mata era um ônibus que levava, não sei nem se ainda desse jeito, e era tudo difícil. E aí minha mãe fez, não, você não vai, menino criado por vó, né? Você não vai, não sei o quê, papapá. E aí eu liguei para minha prima para fazer a inscrição, minha prima fez, eu fiz, tu vai fazer o quê? Ela fez, vou fazer administração. E ela fez, eu fiz, o que é administração? Ela fez, pô, administração é aquela galera que anda de gravata dentro das empresas. Eu fui, oxe, legal, velho, bota aí. Cara, né? Dá pra mim, dá pra mim. Velho, pode botar aí que eu quero, velho. Não passei. Do meu jeito não passei, mas aí acabei indo para esse mesmo caminho de, por 18 anos, eu tenho que trabalhar. E aí você vai se embora para qualquer coisa, velho. Eu comecei a trabalhar antes de fazer a faculdade. Então, primeiro, você começa a trabalhar. E aí eu acabei gostando da área administrativa, né? Apesar de não ter muita noção ali na época, mas eu gostava do que eu fazia. E aí depois começa a ter uma pressão para você já está trabalhando, agora você tem que ir atrás de uma graduação. E eu tentei 5 vezes federal, velho. As 5 vezes eu consegui passar na primeira fase, mas na segunda fase eu não tinha dedicação necessária para passar na federal. A concorrência era muito grande, enfim. Isso. Eu perdi muito tempo. Acabei perdendo muito tempo, de vez de, assim, na época da gente, a gama de cursos nas faculdades privadas era bem menor do que isso. Isso contou muito. E o custo era muito elevado, velho. Eu me lembro que eu cheguei a pensar em fazer direito, que já estava entrando no curso da moda, só que era coisa só tem 3 locais, cara, aqui só tem 3 locais, não sei se eu posso falar nem o nome, posso falar, né? Pode, mano. Era Federal, Universo e Católica. Isso. Só tem 3 locais. Ou tu passava na Federal, ou tu pagava mais de R$1.000 aí na Católica ou na Universo. R$1.000 pagando antecipado do dia 5, velho. Então, o custo que estava... No dia 6 já era 1.500, entendeu?
aquela pressão, tem que ter uma graduação, tem que ter uma graduação, tem que ter uma graduação, tem que ter uma graduação. E aí, meu velho, fui bater lá no curso de administração. Mas eu já estava trabalhando na área e eu gostava do que eu fazia. Só que eu tinha aquela coisa assim, porra, executivo, você é um executivo. É. Essa coisa de administração, eu vou administrar uma empresa, no nome do curso de administrador de empresa, eu vou administrar uma empresa. Você é foda, velho, vou ganhar dinheiro pra caralho. Você é o executivo, você usa a palavra da moda era gestor, você usa Era, velho. Foi na época que entrou os nomes bonitos, né, velho? Gestor, feedback, que era só o termo da moda ali que... Toda aula tinha um PowerPoint, a diferença entre o chefe e o feedback sanduíche, velho. Brainstorm, pô, essa palavra bonita, linda. Meu amigo, o choque entre o sonho e a realidade é muito grande. Quando você vai para o mercado, você começa ali como estagiário, às vezes você começa numa empresa pequena, quando você tem uma oportunidade de uma empresa grande. Naquela época eu não entendia muito bem, cheguei para algumas entrevistas em empresas grandes, veja como são as coisas. Mas eu não conseguia ver aquilo ali como uma oportunidade. Às vezes a remuneração do estagiário ali era menor. Mas eu não conseguia enxergar a oportunidade de ser uma multinacional. Então eu via muita gente assim trocando um estágio de 250, na época era assim, na idade da gente, por um de 500 numa empresa bem menor ali, sem futuro. E o cara deixava de entrar numa grande indústria e aprender, processos. Entendeu? Aconteceu muito na época. A visão hoje é outra, né? É assim, o nível de detalhe da informação que a gente tinha era totalmente diferente. Hoje aí já se passaram aí mais de 13 anos e Vai. aí, velho, assim, era complicado, são 13 anos de diferença, o nível de informação ele era diferente, não existia essa facilidade de WhatsApp, de celular, né, que a galera hoje tem. E hoje a gente já sofre um problema que é o excesso de informação. Era complicado, são 13 anos de diferença, o nível de informação ele era diferente, não existia essa facilidade de WhatsApp, de celular, né, que a galera hoje tem. E hoje a gente já sofre um problema que é o excesso de informação, que é aí que deixa o cara perturbado, porque onde você vai ter uma faculdade, onde você vai ter um curso de concurso, e concurso público é melhor, empreender. Hoje tem a porta ainda do empreendedorismo, que é fortíssimo, todo mundo sendo tendenciado a empreender. Nada. Eu velho. E aí era complicado, velho, porque o nível de informação, o nível de detalhe não existia, né? E aí você acaba tomando decisões precipitadas, vou fazer o quê? Faço administração. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, a realidade realmente é bem diferente. Você vê que aquela comparação de chefe e líder ainda era muito distante. Era pau, velho, assédio moral valendo. E você vê que tudo que aplicava na faculdade realmente não entrava, velho, na mente, porque você vê, esse meu chefe aqui, velho, não aplica 10% do que eu escuto na faculdade. E aí entra no choque de realidade. O que me vende é uma coisa, o que me entrega é outra totalmente diferente. E muitas vezes nós, como somos seres humanos, né, temos sentimentos, a gente se frustra, velho, porque é do ser humano, velho. É do ser humano. Complicado. A diferença aí entre os que você vai no mercado comprar, você vê que é diferente. Por isso é diferente. É muito complicado isso. Deixa eu... Voltou? Tá cortando aqui isso. E aí tu perder essas oportunidades aí de estágio em empresas multinacionais, que eu acho que todo mundo pensava no dinheiro, na grana, né? Hoje em dia você tem e aí era complicado, velho, porque o nível de informação, o nível de detalhe não existia, né?
E aí você acaba tomando decisões precipitadas, pô, vou fazer o quê? Faço administração. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho, a realidade realmente é bem diferente. Né? Você vê que aquela comparação de chefe e líder ainda era muito distante. Era pau, velho, assédio moral valendo. E você vê que tudo que aplicava na faculdade realmente não entrava, velho, na mente, porque você vê, pô, esse meu chefe aqui, velho, não aplica 10% do que eu escuto na faculdade. Aí entra no choque de realidade. O que me vende é uma coisa, o que me entrega é outra totalmente diferente. E muitas vezes nós, como somos seres humanos, né, temos sentimentos, a gente se frustra, velho, porque é do ser humano, velho. É do ser humano. E aí tu perdesse essas oportunidades aí de estágio, né, em empresas multinacionais, que eu acho que todo mundo pensava no dinheiro, na grana, né? Hoje em dia você tem aí sabe a importância do que é você começar como um trainee, você tem uma importância como é. Pronto, eu dou aula para um programa de jovem aprendiz. Por gente com 15 anos, 16 anos trabalhando em grandes empresas. Na época da gente, velho, a gente não tinha esse nível de detalhe do que era o jovem aprendiz. Eu mesmo não sabia o que era, eu não sabia nem que existia, velho. Eu me lembro que quando surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista para estágio numa multinacional, numa indústria, eu já estava trabalhando carteira assinada. E ali, naquele momento, era impensável de um emprego de carteira assinada para um estágio numa grande indústria, numa multinacional, né? Hoje eu já vejo totalmente com outros olhos. Ali eu fui engessado, né, para uma empresa pequena, para um projeto pequeno, de repente perdi uma grande oportunidade aí de virar um trainee na empresa, né? Isso. Entender o processo. E aí, quem sabe conseguir aquele sonho inicial que era o sonho de se tornar um executivo, né? Porque a gente sabe que para o cara se tornar executivo, o cara vai para a parte de trainee, o cara conhece... Como você falou, a questão de informação, velho. Hoje a gente tem informação de pessoas aí que começou ali como estagiário, e hoje o cara é um gestor, o cara é um executivo do alto escalão da empresa, velho. Conhece a empresa ali, como é que o pessoal fala do chão da fábrica, Isso. até os processos reais. Então isso faz muita diferença, velho. Muita diferença. Pô, tá muito bacana, velho, o papo, você tá esclarecendo pra caramba, de maneira bem, bem didática. E a carreira pública, velho, assim, acho que além da estabilidade, quando você passou no concurso, mas assim, a gente sabe que não é, fez o primeiro concurso, você chegou a passar no primeiro concurso, a gente sabe que muitos não têm essa oportunidade de se fazer o concurso, passar no primeiro. Se tivesse alguma frustração, algum problema assim que, porra, velho, aquilo ali também me fez pensar que eu acho que não conseguiria passar no concurso. Pronto, então, naquela época ali eu sabia que essa questão da área de concurso estava já num ramo extremamente profissional. Então, quando eu decidi realmente dar uma parada para estar para concurso e passar, eu comecei a pesquisar no YouTube ali e sair estudando a apostila, que não era assim, a forma que eu aprendo, que eu absorvo conteúdo é diferente da sua forma, da forma de outra pessoa, algumas pessoas absorvem de maneira, outras pessoas absorvem de outra. Então, no começo ali eu tentei copiar algumas pessoas em que eu me inspirava, mas eu via que não dava certo, que eu não absorvia, as pessoas não são iguais. Então, até eu me encaixar na melhor forma de aprendizagem, minha, de absorver o conteúdo, demorou um tempo. Eu diria que demorou até uns 6 meses. Depois de uns 6 meses estudando, eu disse, não, agora eu encontrei a forma. Então, assim, eu fiz alguns cursinhos presenciais e vi que não dava certo para mim. O presencial, o professor tem que deixar a sala mais equilibrada possível. Então, você que está estudando em casa, você acaba sendo prejudicado, porque o professor corre com um assunto de forma muito equilibrada, para que todo mundo aprenda. E, às vezes, você já está mais na frente, ou então, às vezes, você está um pouco atrás.
isso acaba lhe atrapalhando. Então, eu descobri que a melhor forma que tinha para mim, a minha forma de aprendizagem seria em casa com videoaula, né? Então, a partir dali que eu comecei, afinal, agora vai dar certo. Eu estou rendendo, eu estou conseguindo aqui fazer questões, simulados, e estou rendendo, meus resultados estão sendo bons, e aí o resultado veio, né, no primeiro concurso. Pô, que Mas não é massa, velho. normal. Mas não é normal. O grande problema das pessoas é que às vezes as pessoas deixam de passar por um fio de cabelo e aí desiste. Ou por necessidade, ou porque acha que não vai dar certo, enfim. Mas eu passei no primeiro que eu me dediquei. Porra, massa. E qual foi aí, velho? Qual foi a estratégia que você adotou? Né? Óbvio que eu, eu dentro de sala de aula eu brinco muito com a galera fica ri pra cacete, porque eu falo, tem muita onda com coach, que eu digo que hoje existe receita de bolo para tudo, velho. Seja um cara de sucesso, corpão, como ter a mulher que você quer, enfim, inúmeras receitas. E eu acho que isso não funciona, porque cada um tem o seu modelo de aprendizagem, cada um tem o seu tempo, cada um entende o que é sucesso de um jeito, o que é sucesso para mim não é para você, o que é qualidade para mim não é qualidade para você. Então, é uma coisa muito complexa. A gente vive hoje num mundo muito complexo, né, todo conectado. E aí eu queria que você desse algumas dicas, né, que pode ter pessoas que tenham esse mesmo nível que você, dessa habilidade de estudar pelo EAD. Você vê, alguns anos atrás, você já entendeu que a plataforma EAD ela iria ser um ponto-chave na educação. Hoje a gente está vendo aqui muita gente reclamando, porra, é muito ruim fazer curso EAD e tal, tal, tal. E você utilizou a plataforma da melhor maneira possível e conseguiu extrair resultado, né? Velho, videoaula para mim foi uma libertação, velho. Foi uma libertação, assim. Ir para aula presencial, para mim, era um sacrifício muito grande. Tem a questão ali de deslocamento. Isso. O tempo que você perde em deslocamento de ida e de volta. Tem a questão do barulho da sala de aula, sabe? Como eu tinha dito, as pessoas não estão no mesmo nível de aprendizagem. Tem gente que já está que estuda ali no cursinho e estuda em casa, então o cara já está adiantado. Então isso me incomodava bastante. O tempo que eu perdia me incomodava muito. O barulho me incomodava muito, porque eu eu sou muito dislexo. Tem gente que passa no talento, eu fui pelo esforço, velho. Eu fui pelo esforço, pela persistência. Então, assim, quando eu descobri a videoaula e vi que a forma que eu absorvia melhor era pela videoaula e na produção de resumos, como é que eu constatei que era a melhor forma para mim? Quando eu comecei a fazer simulado. E aí eu vi que eu estava melhorando, 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 melhorando. Eu nunca gostei muito de ler, é uma deficiência minha até hoje, eu lia pouco. Mas uma coisa que me ajudava muito foi quando eu comecei a absorver o conteúdo de uma forma legal, ao ponto de conseguir, eu não digo dar aula, mas quando eu estudava com algumas pessoas, alguns amigos meus que estavam para o mesmo concurso, eu conseguia explicar alguns assuntos para ele, e os caras diziam, porra, Felipe, eu não consegui entender com 2, 3 professores, mas estou conseguindo entender essa porra aí contigo, esse assunto. Então, assim, eu notei que até quando eu ensinava o cara ali, ao companheiro ali, eu aprendia mais ainda. E é Massa, velho. naquele momento que eu ensinava, que eu via que eu aprendia, que eu vi que eu estava tendo resultado. Então, assim, a dica que eu dou é não copie ninguém. Vá descobrindo a sua forma de absorver o conteúdo. Tem gente que é por leitura, tem gente que é por videoaula, tem gente que é escrevendo. Eu tenho uma memória visual muito boa, então eu gosto de escrever. Tem algumas dicas de determinados assuntos que eu sei exatamente a folha que eu escrevi, porque a minha memória visual é muito boa. Agora eu sou péssimo de leitura, porque eu perco a minha concentração muito rápido. Então, a dica que eu dou é: não existe receita de bolo para concurso. Existe a receita de bolo, que tem que ser igual para todo mundo, é a questão da persistência. Velho. Persistência, persistência. Hoje a gente está vivendo num tempo que a concorrência para concurso é uma coisa absurda. O concurso que eu faço parte hoje, que é o do governo do estado, a concorrência foi de 150 para uma vaga. Velho.
Então, assim, a concorrência é absurda. Chega a ser desumano, velho. Chega a ser desumano, porque o nível de tensão pro cara, o nível de frustração para quem não passa, o nível de frustração para quem passa, quem não passa faltando o fio de cabelo, como você disse, é lá em cima. E outra coisa importante, com o tempo eu aprendi que você não pode ficar olhando concorrência. Não olhe concorrência. Nem todo mundo que se inscreve é seu concorrente. Aliás, algumas estatísticas mostram que menos de 20% do total de inscritos estudaram realmente para o concurso. Isso. Então, se você ficar se impressionando muito com concorrência, né, você vai surtar, ele vai lhe absorver, não vai dar certo, começa aquela onda de pessimismo e vai dar errado, velho. Porque existe um grande problema, né? As pessoas buscam o pote de ouro atrás do arco-íris. Elas têm a tendência de seguir tendência. Eu acredito que quem segue tendência, ele fica ultrapassado, e quem cria tendência, ele fica bem posicionado. Então, as pessoas, velho, vão atrás de efeito manada. A gente vive efeito manada. Onde é que está ali? Pô, alguns anos atrás, no mercado privado, teve a logística. Pô, logística é a área que vai, todo mundo foi focado em swap e se fudeu. Agora é técnico de segurança do trabalho, todo mundo focado. Agora técnico de segurança do trabalho ganha 1.000 conto e pouquíssimas vagas. E aí, assim, tem os seus momentos, mas uma coisa que nunca vai passar é a questão da perfeição, de você buscar realmente seu ideal, de seu objetivo, de se qualificar, independente da área, se é concurso, se é faculdade, se é acadêmica. Você tem que se qualificar, buscar se tornar um profissional diferenciado, até porque hoje o mundo ele exige isso. Importante demais. Antes de eu entrar de cabeça nesse projeto de serviço público, eu fiz a graduação. Enquanto eu estava desempregado, eu já estava graduado, mas enquanto eu estava desempregado, eu me qualifiquei. Porque na minha cabeça ali, eu ainda não estava 100% certo que daria certo o serviço público. Isso. Porque é uma roleta russa. Pode dar certo, pode não dar. E você tem um limite, eu tinha um limite de tempo para ficar desempregado. Então, nesse lapso temporal aí, entre eu sair do meu último emprego e passar no concurso, eu me qualifiquei. Eu fiz curso de Excel avançado, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos na Fafiri. E aí, mesmo desempregado, eu desembolsei o dinheiro para me qualificar, continuar me qualificando, não ficar muito longe do mercado de trabalho e da iniciativa privada, entendeu? Então, assim, se eu tivesse hoje em empresa privada, eu estimo que eu estava aí com as 5 pós diferentes. Pô, massa, velho. Tranquilamente, a minha cabeça era isso. Eu fiz o meu curso de Excel avançado, fiz o meu curso de gestão de projetos, já tinha uma pós em vista, que era na área financeira, mas aí, graças a Deus, deu certo a questão do concurso, e aí eu desisti ali, mas empresa... E assim, dentro do serviço público, as pessoas já acham que não tem que se qualificar mais não. Porra, tem, velho, tem, porque assim, tem muita área de gestão. Hoje eu estou na área de segurança pública, mas dentro da área de segurança pública, tem os setores lá, departamentos de gestão. Você não obrigatoriamente, você não vai ali para a linha de frente, sabe? Tem muito setor de gestão. Então, se você tiver ali bem qualificado, fazer também uma rede de conhecimentos ali dentro do seu ambiente de trabalho é muito importante. Você não pode entrar e a pessoa fala é muito engessada assim. Se você ficar parado, velho. É você saber enxergar a oportunidade. Tem gente que olha e faz, vou passar no concurso público e ali vou ficar. Meu saláriozinho certo, aconteça o que acontecer, tá ali. Mas tem gente que já vislumbra, velho, o que é que eu posso fazer aqui para não ficar estagnado, para estar sempre em movimento? Porque eu digo que estabilidade vem de estático. E o mundo, ele gira, velho. O mundo, ele roda pra caramba. Você vê, tudo que a gente planejou em dezembro, em março foi jogado por água abaixo. Porque veio o danado da pandemia aí, que ninguém imaginava. Acho que o mais pessimista não diria que quando a gente ia passar por um período de quarentena. Acho que outra coisa engraçada que a gente descobriu é que a quarentena não tem 40 dias, né? E aí a gente vê que tudo que a gente planejou foi por água abaixo, velho. Então não tem como você ficar estático, até no serviço público, porque existem diversos problemas aí, cortes de governo, enfim. Então essa ideia de estar sempre em movimento é muito massa.
E assim, é a questão também de autoestima ali. Você precisa continuar estudando. Hoje eu estou fazendo uma faculdade de Direito, poderia estar tranquilo ali no meu serviço. Pô, já estou com o meu garantido, assim, sabe? Pô, mas hoje eu estou comecei já com 32 anos, iniciei agora na faculdade de Direito, já pensando no final da minha graduação, daqui a 4 anos e meio, a tentar o concurso de delegado. Então, nesse momento, eu já estou ali olhando mais para frente, daqui a 4, 5 anos eu quero estar num concurso de delegado. Entendeu? Então, assim, não pode parar. Tem que aproveitar as benesses que o serviço público entrega. Velho. Se te dá uma estabilidade, então investe em você, meu irmão. Massa. Massa. Dá uma estabilidade. Constrói teu patrimônio, meu irmão. Porque a roda pode girar. E até o serviço público, a casa pode cair. Entendeu? A gente tem serviço público hoje que é estatutário, que tem uma estabilidade aí depois de 3 anos. E tem serviço público que é CLTista, por exemplo. A Infraero, os Correios são CLT. Numa situação econômica aí, como o país está, eles podem demitir, entendeu? Isso. A gente não tem esse conhecimento, mas pode. E até porque as grandes empresas, assim, acredito que o serviço público, o serviço de segurança pública, ele não tem esse problema, só um louco faria isso, mas as grandes partes das empresas do governo, a tendência é de ser privatizada, até porque precisa enxugar o custo da máquina. Então, Correio, Infraero, a tendência de ser privatizada e ter os cortes, ter a redução salarial é muito grande. A tendência política hoje dos governos é enxugar a máquina pública, né? Diminuir um pouco o tamanho do Estado e o serviço público funcionar ali nas áreas essenciais, que seria saúde, segurança e educação. Eu vejo dessa forma. Então, muita coisa vai ser privatizada, a quantidade de concursos vai diminuir, o funil ali vai diminuir, e quem pensa em entrar nessa área aí tem que se preparar muito. Pô, tu tocou num ponto aí muito massa. Pós-Covid, qual é o cenário que tu enxerga de concurso público? Eu vejo aí, eu estava lendo algumas matérias, até porque assim, não é uma área que eu vislumbro ainda, mas eu acho que eu gosto sempre de estar antenado para enxergar oportunidade. Tudo é oportunidade, a gente está em movimento. Então, eu vejo que muita gente aí está sendo otimista, dando aquela levantada no ego das pessoas, mas você que é um concurseiro aí de mão cheia, o que é que você acha, velho? Como é que vai ser esse cenário pós-Covid? Alisson, veja só, a situação econômica do país vai ter uma recessão enorme, 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 enorme. Então, assim, as prefeituras e os estados já vivem uma situação fiscal extremamente delicada. E uma grande parte ali da folha de pagamento desses entes é com o pessoal. Então, assim, concurso não vai deixar de ter. Mas eu acredito, sinceramente, que a quantidade de vagas e as áreas em que vai existir o concurso serão áreas essenciais. Ali, essas áreas, assim, quem quiser focar, tem que focar em áreas que a gente sabe que não pode parar de ter concurso. E é saúde, educação e segurança. Isso. Eu nunca pensei nunca tive sonho de ser policial, velho. Nunca tive o sonho de ser policial. Foi uma questão de necessidade de me readaptar e hoje eu gosto muito do que eu faço. Ao ponto de hoje meu projeto é um projeto para ser delegado. Daqui a 4, 5 anos eu quero ser delegado. Né? Mas é uma questão assim de readaptação, resiliência e aprender a gostar do que você faz. Entendeu? Agora, a questão do Covid vai balançar um pouquinho essa área. Eu acredito que alguns concursos que não são dessas áreas essenciais de saúde, educação e segurança vai dar uma baixada muito grande. E vai aumentar muito a concorrência devido à questão do desemprego. Vai aumentar ainda mais. Então, quem quiser entrar nessa área tem que se dedicar muito. É uma coisa assim que é engraçada. Uma coisa que é engraçada que você vê aí nas estatísticas é dizer que nesse período Covid que a gente está vivendo, 13 milhões de desempregados, que a gente sabe que não é, a realidade não é essa. Você vê que tem muita gente aí trabalhando informal, você tem gente que desistiu, que já existe um novo termo chamado alentado, que é o cara que desistiu de procurar emprego.
Então, assim, a gente deve estar beirando aí algo em torno de 40, 60 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, a concorrência ela é muito grande e gente espetacular, com 3 idiomas, com 5 pós-graduação, como você falou. E é um nível de mercado muito grande, concorrência, então você tem que ter uma rede de contato. Hoje essa rede de contato às vezes também não faz nem mais tanto efeito, porque o nível de gente boa no mercado é muito grande, então a qualificação é o ponto de start. É o ponto de start que não tem para onde, velho. Se você está na iniciativa privada, tem que se qualificar. Se você vai fazer concurso, você tem que investir em você, em métodos de aprendizagem. Se precisar de um coach, vai. Se precisar de um cara que faça uma planilha diferente ali de estudo, de organização dos horários, pague. Se você for empreender na sua carreira, vá fazer o curso ali dentro dessa área de empreendedorismo, tecnologia. Tem que se qualificar, velho. Se ficar engessado em qualquer área, é o fracasso. Não tem muito o que falar, sabe? E até porque assim, a gente está vendo que o mercado está mudando, existem aí estudos que a gente vai ver aí que 50%, 70% dos postos de trabalho até 2025 eles podem ser substituídos por robô, podem ser automatizados. Então, pessoas que trabalham como robô, ou seja, senta ali, digita tua planilha, digita teus dados, tira a xerox e vai para casa, isso o robô ele faz e faz melhor do que a gente. E o grande diferencial do ser humano é ser humano, ou seja, que é um tema que se fala tanto aí, as soft skills, que são as inteligências emocionais, criatividade, saber lidar com o sistema. Então, o ser humano ele precisa aprender a dominar o conteúdo da inteligência artificial que invadiu o mercado aí, que, velho, é difícil. É difícil para quem quiser realmente ficar estático, parado e achar que a carreira está resolvida, pode parar, velho. Pode parar porque esse não é o caminho, não. A estabilidade, ela não existe. E assim, essa pandemia, velho, vai deixar um legado dessa era de tecnologia muito grande. Assim. Eu não acredito que a gente vai ter uma vida normal mais. A gente vai ter um novo normal. Isso. Sabe? A gente não vai certas reuniões que existiam presencialmente não vão mais acontecer, velho. Não faz sentido. Não faz sentido. Hoje a gente está conversando aqui por um aplicativo. Eu li até um artigozinho que tinha que se juntar todas as empresas de aviação que atuam no Brasil hoje, as ações dela, não dá a metade das ações hoje dessa empresa aí, a Zoom, velho. Ou seja, era um aplicativo que estava feito, mas não tinha esse mercado porque não tinha ocorrido esse tipo de coisa aí que a gente viu, sabe? Que é a pandemia. Você vê que as coisas acontecem. E eu acho que esse legado vai continuar. Essa questão da área tecnológica, essa questão das lives, sabe, congressos que tinham presencialmente, eu acho que isso não vai mais ocorrer. A questão do custo, deslocamento, aqui tudo facilita a nossa vida. Tem um legado aí que, se você não se qualificar, se você não for junto, você vai ficar para trás. E você vê que a última grande crise que foi em 2008, né? Lá nos Estados Unidos, que acabou pegando boa parte do mundo, enquanto algumas pessoas acabam chorando, né, porque vem o desemprego, vem a falência de empresas, outros conseguem enxergar oportunidades. E foi aí que surgiu Uber, surgiu iFood, que surge Nubank, que surgem empresas da área de tecnologia que viu, o jeito que o cara consome não vai ser mais o mesmo. Então eu preciso me antecipar a essa tendência e criar. A gente, incrível, a gente só fazia lanche na cantina da escola e olhe lá. Hoje a galera dentro de sala de aula puxa o iFood e a entrega é dentro da sala de aula, velho. E assim... 2 cliques, o sanduíche está na sua casa, velho. Quando eu ia isso, você não tem, então assim, o jeito que a gente escuta a música mudou, o jeito que a gente assiste entretenimento mudou, e é óbvio que isso já vinha acontecendo. O que eu acredito que o Covid ele foi um tapa na cara da sociedade para entender que a gente precisa mudar, porque a gente não vive uma era de mudança, a gente vive a mudança de era. Então aquilo que a gente viveu alguns anos atrás não existe mais, então os métodos têm que ser atualizados, os problemas são novos, então a gente precisa de gente disposto a encontrar soluções para novos problemas. Então aquele conceito de script, de regrinha, não funciona mais, velho. Não funciona.
Eu só queria agora, para a gente finalizar... Tá. Vai lá. Pode falar. Contei. É que você estava falando aí, explanando aí, eu lembrei de uma frase que na minha época já se falava muito, né? Em tempos de crise, crie. Isso, velho. E Eu me lembro de uma instrutora que eu tive na Contax, que foi a primeira instrutora que eu tive, o nome dela é Cláudia. E ela falou, no primeiro dia de treinamento que ela fez, a única certeza que você vai ter aqui na Contax é mudança. Ela fez ou muda ou dança. E aquilo ali ficou na minha cabeça até hoje. E cada dia eu comprovo que, velho, a única certeza que a gente tem é mudança. Se você não quiser mudar, se você não quiser adaptar, esquecer aquela síndrome de Gabriela, que é eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim, você realmente vai ficar escanteado, velho, porque o mundo ele se atualiza. Né? Vídeo chamada aí, curso EAD. Aí você fica desempregado, você perde os amigos, você perde a família, porque você precisa evoluir, velho. Não tem pra onde. Tem pra onde. E aí eu queria bater aí, perguntar pra você a última, velho, que é um tema que eu bato muito aqui no curso, do Reinvente Sua Carreira, que é se existe felicidade no trabalho. E aí? Como é que tá, Felipe? Está feliz? Existe felicidade? É possível ser feliz no trabalho, velho? voltou, tinha parado. Voltou, né? Pronto. Eu queria perguntar para você, velho, se existe felicidade no trabalho. É possível ser feliz no trabalho? Você se sente um cara feliz hoje? Você está aí trilhando teu caminho? Existe essa felicidade? Porque muita gente diz que pô, não existe. Trabalho é trabalho. Não existe como você se divertir. Não existe diversão. É trabalhar, ganhar dinheiro e pronto. Existe, velho, felicidade no trabalho? Cara, existe, velho, existe. Quando somente, assim, eu posso falar por mim nessa área de consim e ver o esforço que você empreendeu naquele projeto ali e deu certo, sabe? Você está colhendo os frutos aí na sua vida pessoal, na sua vida profissional, aquilo ali traz muita felicidade, velho. E a questão ali de você se sentir engessado no trabalho, se sentir frustrado, é normal durante algum tempo, mas você tem que buscar se reinventar, sabe? Por mais que o serviço público tenha essa fama de ser engessado, existe espaço para você criar, para você crescer, para você mudar, entendeu? E você buscar a sua felicidade ali, seja em qual área for. Massa. É muito relativo. Pode estar ganhando o dinheirinho dele ali, já é felicidade, né? Para ele já é o sucesso. E quem busca mais, velho, tem muito serviço público. Quem está dentro sabe. Existem algumas coisas que são engessadas, mas tem coisa que depende muito de você, porque as pessoas têm o costume de botar a culpa nas outras. Ah, aqui assim, sabe? Porra, bora fazer, bora mudar, bora fazer dessa forma, vamos dar essa ideia. E aí você vai crescendo, vai se estabelecendo, né? E aí a felicidade vem junto. Pô, velho, gostei muito, achei muito massa o bate-papo aí. Com certeza aí vai agregar muito no curso e com certeza vai ser uma das aulas mais visualizadas, porque foi uma coisa bem natural. E assim, você mostrou que os problemas, eles acontecem em qualquer parte, independente de ser vida pessoal, de ser vida privada, de ser empresa privada, de ser uma empresa pública. Então, o que vai realmente fazer que você tenha sucesso na tua carreira, que você consiga ter os resultados, é o teu foco, a energia que você entrega, né, o teu objetivo, a tua disciplina. Você falou muito aí sempre de meta. Pô, eu coloquei um prazo para mim, eu vi que meu prazo estava esquentando, mas eu vi que eu também tenho que buscar outro plano, que se isso aqui falhasse, você tem a consciência de que tudo é um risco. Isso é muito bacana, velho, mostrar realmente essa necessidade de você ter plano, de você ter disciplina, de você ter foco. E eu acredito que a disciplina ele é uma habilidade hoje que é diferenciada, velho. Nem todo mundo consegue ter a disciplina. E aí eu acho que talvez essa disciplina fez com que você passasse nesse teu primeiro concurso logo de cara. Obrigado aí pelas dicas, por esse bate-papo aí bem de boa, bem intimista, bem real, caso real. A ideia do Conectado por Pessoas é justamente
fazer um conteúdo real, sem muito blá blá blá, mas uma coisa bem direta, que as pessoas consigam se identificar com quem tá passando esse conteúdo. E, porra, foi muito massa, velho. Foi muito massa. Tá cortando, porque E agora, meu velho precisando, estamos juntos. poxa, com certeza, velho. Vou usar muito aí de você. Valeu. Obrigadão, velho. Valeu. Tchau, tchau.